A paz do Senhor, é uma alegria sempre, como eu costumo dizer, ter esse privilégio de poder falar com os irmãos da Jerusalém, com todos aqueles que porventura estiverem nos assistindo ou nos ouvindo, né, através dessa mensagem, através desse canal, né, da Jerusalém. E fico muito feliz, dou graças a Deus por esses irmãos, essa igreja que tem nos acolhido sempre, desde há muito tempo, né? Onde meu cunhado, o apóstolo Carlos, minha irmã a pastora Maria José, tem estado aí, junto com os demais pastores e todos os membros, trabalhando para o reino de Deus, para que seja alcançado o maior número possível de vidas para o Senhor, né? É essa a nossa missão, é essa a incumbência que recebemos do nosso Deus, e eu me alegro de poder fazer isso junto com vocês, uma vez por mês. Quero orar nesse momento para compartilhar a palavra do Senhor. Senhor, nesse instante me coloco na Tua presença, na qual eu já estou constantemente, porque o Senhor está comigo em todo o tempo, mas que o Senhor possa me tomar nesse instante, tomar minha voz, minha vida e falar, não somente comigo, mas com o Teu povo nesse instante, a respeito da Tua palavra e da orientação que o Senhor tem para nós nesta noite, neste culto, Vitória do Espírito Santo. Que a Tua graça esteja sobre nós e que possamos compreender o Teu recado para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu gostaria de ler alguns versículos que estão no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, os versos 16 até o 19, que diz assim, o 16, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O verso 19 diz, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, tem outra tradução que fala, como os da corça. Faz-me andar em lugares altos. Amém? Esta palavra de Abacuque, esse livro de Abacuque tem só 3 capítulos, vale a pena, né, os irmãos estarem lendo os 3 capítulos e se inteirando um pouco mais a respeito, né, do que diz esse livro. Na verdade, o livro de Abacuque foi escrito como um diálogo ou uma conversa entre Deus e o profeta, né? No início desse livro, Abacuque está arrasado por causa da devastação que cercava ele e todos ali, o povo de Deus. E ele parece não conseguir tirar o foco daquelas circunstâncias, daquelas visões que ele está tendo, vivenciando, né? E das coisas ruins que estão acontecendo no país naquele momento, né? E no capítulo 2, Deus diz ao profeta Abacuque que os justos vivem por fé e que mesmo em meio ao sofrimento, à opressão, a destruição, eles sabem e confiam que Deus está fazendo a coisa certa. Amados, nós estamos vivendo, né, um problema semelhante.
em relação ao Rio Grande do Sul nesses tempos, né? Estamos no mês de maio, mês da família, mês de posicionamento de mães, de mulheres, de pais, de homens, a respeito, né, da firmeza em Deus, de estarmos firmes em Deus nesse tempo, porque as coisas no mundo inteiro nós estamos vendo só coisas ruins, né? Tudo que nos cerca, só coisas ruins. Então, ao olhar para o futuro, aqui, Abacuque, ele viu a nação rumando para a destruição. Né? Do primeiro ao terceiro capítulo, que se vocês lerem, vocês vão ver que o profeta está falando com Deus a respeito disso. Né? Ele via a nação rumando para a destruição. E ao olhar para dentro de si, nos últimos versículos ali que lemos, ele viu-se, né, tremendo de medo, as pernas bambeando de medo, e ao olhar ao redor, né, ele viu todo o sistema, né, do país, ali onde ele vivia, prestes a se desintegrar. Será que não é isso que nós estamos vendo também, né, no nosso próprio país, mas atualmente, nesses dias, últimos dias, mais especificamente, no estado brasileiro, né, o Rio Grande do Sul. Contudo, quando pela fé o profeta olhou para o alto, como diz no Salmo 121, ele viu Deus e todos os seus medos desvaneceram. Ele fala da alegria que ele sentiu. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza, na glória de Deus e não na fraqueza humana e não nas circunstâncias à nossa volta. É assim que nós andamos por fé e não por vista. Deus não se abala com nada. Deus é o mesmo que ontem, hoje, vai ser o mesmo para sempre. Ele é o mesmo Deus que criou todas as coisas com a sua palavra. Ele disse: haja e ouve. Ele disse para as coisas existirem. E as coisas existiram. Tudo veio a existir pelo poder da palavra de Deus. E esse é o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Deus e Pai. Nós temos visto o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. E nós podemos fazer um paralelo com o que o profeta Abacuque viveu na sua época. Se o povo está sofrendo, né, ou se o povo que está sofrendo lá no Rio Grande do Sul depender dos seus próprios sentimentos, eles vão olhar para o futuro e vão ver que o lugar onde eles moravam, suas casas, né, as coisas que eles possuíam, tudo foi destruído. Se olharem para dentro de si, o que eles vão encontrar? Certamente eles vão sentir, ou devem estar sentindo, muito medo e o que eles esperam do futuro, né? E se eles olham ao redor de tudo ali, eles só contemplam coisas desintegradas, destruídas. É isso que eles estão vivendo. Então, para onde eles devem olhar? Para onde nós devemos olhar quando estamos enfrentando circunstâncias difíceis? Nós devemos olhar para o alto. Como o salmista diz no Salmo 120, elevo os meus olhos para o alto e pergunto, de onde me vem o socorro? Ele mesmo responde. E nós devemos responder, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e nos fez para a glória dele. Amém, amados? O profeta nos conduz assim a verdades preciosas nesses 3 capítulos desse livro. Primeiro, uma manifestação gloriosa no verso 16 do capítulo 3. Quando o profeta ouve o relato dos feitos de Deus e tem uma visão da glória de Deus, né, ele fica não só alarmado, mas também pálido, trêmulo e sem nenhum vigor, é o que ele diz. Amados, ninguém pode estar na presença de Deus sem ser impactado por ela, né? Se nós formos ver Daniel, né? Desmaiou quando viu o Senhor na sua glória. O apóstolo Paulo ficou cego quando caiu e viu o Filho de Deus, né? Aparecer no caminho, aparecer para ele no caminho de Damasco. O apóstolo João, nós lemos que ele caiu aos seus pés como morto na ilha de Patmos.
E Abacuque, como ele diz aqui, ficou com os joelhos trôpegos, com os lábios trêmulos, né, na presença de Deus. Um outro aspecto é uma confiança inabalável, né, em Deus. Nós vemos isso nos versículos 17 e 18 que nós lemos. O povo de Judá, ali a nação dele, né, dependia da agricultura para sobreviver, né? Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos, né? E nós vemos tudo isso também acontecer no Rio Grande do Sul, um país onde as lavouras, né, têm um peso muito grande no nosso país. De lá vem muitos grãos, né, para o país inteiro e para exportação também, né? Então, o profeta via na época dele, né, que estava tudo assim perdido, né? E ele diz, né, nesses versículos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, ele diz, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então a confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor, naquele que provê todas as coisas que nós precisamos. Os recursos da terra podem falhar, mas o nosso Deus não vai falhar. Deus não falha. E como Jó mesmo, né? Abacuque estava pronto para perder tudo, menos a fé que ele tinha no Senhor. O povo do Rio Grande do Sul precisa reconhecer isso, assim como todos nós. Nós precisamos elevar os nossos olhos para o alto e reconhecer a nossa completa dependência daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Estou falando mais especificamente do Rio Grande do Sul porque é uma coisa que eles não vivenciaram isso, né, nessa proporção antes, e nem nós não vimos nada assim igual. O estado totalmente, né, devastado. Então, o povo do Rio Grande do Sul precisa reconhecer isso. E reconhecer que somente Deus, né? Aqueles que tinham riquezas, né, casas, carros e tantas coisas, viram todas essas coisas se perderem de um instante para o outro. Então, eles precisam reconhecer que dependem completamente, totalmente de Deus, do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Assim como nós precisamos reconhecer isso. Abacuque, já estou finalizando, amados. Abacuque fala alto à nossa sociedade de consumo, com os seus exagerados valores materiais e o seu desprezo aos valores espirituais. Enquanto as pessoas, né, desfrutam de tantas coisas que têm, se esquecem, né, do Deus grandioso que fez todas as coisas e fez cada um de nós. A posse de bens materiais não é necessariamente sinal de bênçãos e da vontade divina. A fé em Cristo Jesus não garante de maneira nenhuma a entrada numa vida luxuosa, mas nos garante ter uma vida plena de paz, de confiança, de estabilidade, né, de conforto em Deus. E aí nós vemos o profeta falando: todavia eu me alegrarei no Senhor. A alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas trágicas na vida dele. A sua alegria, na verdade, está centrada na pessoa de Deus, com quem ele tem um relacionamento e conversa e dialoga, né, com o Senhor. A alegria dele está em Deus. A alegria dele não está nas circunstâncias. Se eu tenho, eu estou alegre. Se eu não tenho, eu estou triste, né? A alegria do profeta não é assim um sentimento romântico infundado. Ele tinha muitas razões para
se alegrar, né? O fundamento da alegria dele estava em Deus, né? Abacuque, ele começou desde o primeiro capítulo deprimido, né? Ele começa esse diálogo com Deus deprimido e em dúvida quanto à retidão e à justiça de Deus em meio a tudo aquilo que ele estava vendo, né? Mas ele termina o livro em si com alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. A mensagem do livro do profeta pode ser sintetizada com as seguintes lições, de uma forma muito rápida. Uma lição estarrecedora: Deus julga o seu próprio povo. Deus é um Deus santo e justo, e Ele não faz vistas grossas ao pecado no meio do seu povo. Ele começa seu juízo exatamente pela sua casa, né? O povo dele ali e o povo dele hoje. Uma lição gloriosa: a história tem um rumo. A história não é um ciclo, né? Não é cíclica, nem caminha para o caos. A história é linear e marcha para uma consumação gloriosa da vitória de Deus e do seu povo. Nós vemos isso no livro já toda a Bíblia, mas no livro de Apocalipse nós vemos isso. Uma lição moral: os violentos são punidos. Aqueles que semeiam a violência serão ceifados por ela. Se você ler esse livro, nos 3 capítulos, você vai ver isso. Aqueles que oprimem o pobre com ganância desmesurada serão oprimidos. A Babilônia, que era no caso na época, né, truculenta, que esmagou Judá, foi entregue nas mãos do Império Medo-Persa naquela ocasião e pereceu pelas mesmas armas que eles oprimiram as nações. Uma lição espiritual: o justo viverá pela fé. Ainda que o mundo ao nosso redor se transtorne, vire de cabeça para baixo, ainda que os ímpios se levantem com fúria, né, tremenda contra nós, contra o povo de Deus, ainda que nos faltem os recursos materiais, como o profeta afirmou aqui, para uma sobrevivência digna, né, nossa confiança deve permanecer, amados, inabalável em Deus. É pela fé que vivemos, vencemos e triunfamos. Pela fé em Deus. E uma lição final: alegria de crer, alegria de conhecer a Deus, de crer, de confiar. O profeta Abacuque terminou o seu livro aqui no capítulo 3, exclamando com todas as forças da sua alma: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Está no versículo 18, né? O nosso Deus, esse Deus grandioso, Ele pode livrar o povo do Rio Grande do Sul, se confiarem nele, se olharem para o alto e não para as circunstâncias ao seu redor. Ele pode livrar o povo brasileiro, nosso povo, se confiarem nele. O meu justo viverá pela fé. É o que o Senhor nos diz nesta noite e é o que eu quero deixar registrado nessa mensagem, que eu já estou até ultrapassando os meus 15 minutos, mas quero deixar essa mensagem de confiança em nome de Jesus. Amém? Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e a presença santa do Espírito Santo que está conosco, que está em nós, esteja com cada um que está me vendo nesse momento, me ouvindo, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, com todo o povo do Rio Grande do Sul, com os filhos de Deus que estão lá nesse estado, que está passando por essa grande tribulação, que os olhos de todos nós possam se voltar para o alto e confiar em Deus, o nosso Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. A paz.